dia, minhas irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, Euzinha. Nessa manhã, ó, que você possa perceber aí, ó, o profundo amor que Deus tem por você, você que está me assistindo aí. Bom dia, Solange, Simone, Marco, Mileide que está assistindo, Fátima Santos, Josi, Deise, Dayana, vamos lá. Aline, Suelane, bom dia. Vamos lá. Monique Caetano, Adenildo. Adenildo do Seminário, Raquel, Fernanda Silva, Simone Filipes. Vamos lá. Irmã Leila tá assistindo também. Beijo no Pastor Gessé. Muito bem. Vamos lá, então. Nessa manhã, a gente vai de Lucas 15. Bom dia, Ulisses. Vamos lá. Lucas 15, então, é nosso texto desta manhã. Bom dia, Dalva. Vamos lá. Lucas, capítulo 15. E aí, vou falar agora e depois no final eu falo de novo. Vamos fazer igual sala de aula, tá bom? Eu vou dando bom dia para quem estiver aqui no início. Até 5 minutos de tolerância. Depois eu dou bom dia só lá no final. Tá bom? Leila, Pastor Gessé. Isso aí. Bom dia, Pastor Gessé. Lucas, capítulo 15. Vamos lá. Bom dia, Fátima, minha prima. Vamos embora. Lucas 15 é um texto muito conhecido. Bom dia, Divanda. Vamos lá, quando der 5 minutos, aí eu aviso que eu não vou mais dar bom dia. Eu dou no final. Então, porque aí algumas pessoas que assistem disseram que perde o raciocínio, porque eu corto pelo meio, dando bom dia, fazendo comentário. Então vamos fazer igual aula. Quando chegar no final, eu vejo todo mundo que está assistindo, dou bom dia para quem eu não dei. E Ademilde, bom dia. E aí também se tiver perguntas, eu respondo no final. Vamos fazer assim. Lucas 15. Então, vamos lá. Patrícia Nascimento, bom dia. Vamos lá. Lucas capítulo 15. Bom dia, Ivonete. É um texto que traz para nós 3 parábolas. Você já deve ter ouvido várias pregações acerca de Lucas capítulo 15, tá bom? Mas eu sempre gosto de trazer alguma coisa diferente, né? Para trazer conhecimento. E o que acontece? Lucas... na descrição desse vídeo vai ficar o link para minha dissertação de mestrado em teologia, tá? Porque eu falei sobre a obra lucana, a gente chama assim, né? Lucas Atos. O meu texto é sobre o Barnabé, lá no livro de Atos, mas eu fiz ali a introdução, tá? Tem muita coisa ali da obra de Lucas que você vai poder ler ali e vai ser legal para trazer conhecimento. Então, basicamente, a minha dissertação, desculpa, eu falei, bom dia, Ana Amélia, eu falei de Barnabé, mas eu quis mostrar que Lucas, o autor lucano, vamos dizer assim, o autor do Evangelho de Lucas e de Atos, era grego sim, porque usava a forma de escrita dele. E o que ele traz mostra que é alguém que tem domínio da língua grega, tá? Então, é muito interessante isso.
E Lucas capítulo 15 mostra isso pra gente. Bom dia, Jorge, Vivian. Vamos lá. Lucas 15. Então, o que acontece? O Lucas, o autor lucano, no caso, aqui em Lucas 15, tem duas características, bom dia, Fátima, que mostram que Lucas é grego. Primeira característica, a forma como ele escreve a parábola. Se você for comparar, por exemplo, com as parábolas de Mateus, lá em Mateus capítulo 13, que são as chamadas parábolas do reino. O reino dos céus é semelhante a, o reino dos céus é semelhante a. Aquilo é uma parábola, mas de um formato. Há algumas poucas parábolas em Marcos, também com seu formato específico, mas as parábolas de Lucas se parecem, eu não sei se está perto de mim aqui na minha biblioteca, se parecem com a escrita do Esopo. Lembra da fábula da cigarra e da formiga, da raposa e das uvas? Bom dia, Sandra, Irani. Então, as fábulas do Esopo trazem assim pra gente. Bom dia, Isabela, com alegria. Trazem assim pra gente. Por exemplo, a raposa e as uvas, né? Havia uma raposa tal, e o Esopo vai contar a historinha da fábula com uma moral no final. A fábula da cigarra e da formiga também, né? De você ter a provisão. Bom dia, irmã Elvira. Então, tem ali, a fábula é construída e tem uma moral no final. Bem, o Lucas, o autor lucano, conhece isso porque ele é grego. Só que existem fábulas do Esopo que a gente não conhece, que tem personagens humanos. O Esopo não escreveu só com bichinho, não. Bom dia, Franci. O Esopo escreveu fábulas com um pai que tinha filhos, tá? Um homem. E aconteceu alguma coisa e no final ele dá uma moral para aquela fábula. As parábolas de Lucas são muito parecidas com isso. Então, isso é uma característica que nos mostra que realmente o autor lucano, então quando eu falo autor lucano, estou falando Lucas Atos, é grego sim. E segunda característica, gente, a gente vai falar da estrutura de Lucas 15, tá? E é na estrutura que está a chave ali do capítulo inteiro. Na verdade, na introdução de Lucas 15 está a chave das 3 parábolas. E é muito legal porque esse autor que tem domínio da sua língua consegue escrever 3 coisas semelhantes, consegue ter riqueza de detalhes e te atrai para ler aquilo. Aquilo não é chato, aquilo não é repetitivo, tá? Só que são os mesmos elementos que ele vai trabalhar com proporções diferentes, né? Mas ele vai trabalhar os mesmos elementos nas 3 parábolas. Então, para conseguir fazer isso, você tem que ter domínio da sua língua materna, que no caso é ele, que é grego, tá? Então, quando você estuda isso, bom dia, Sueli! Quando você estuda isso na escola dominical, quando você escuta, né? Lucas é o único autor do Novo Testamento que era grego, os outros eram judeus e são judeus escrevendo em grego. No texto de Lucas e de Atos, no caso eu, né, quando fui estudar o texto no original, tem o original aqui, ó, tá? Isso aqui é o Novo Testamento grego. Então, ó que bonitinho. Vou abrir no Lucas 15 direitinho. Aqui, Lucas 15. Talvez não dê para ver muito bem. Olha, que gracinha. Tudo em grego aí para você. Ó, vou botar bem pertinho para você dar uma olhada. Tá? Então, quando
a gente vai estudar no grego, a gente percebe que tem. Essa pessoa que escreveu isso só pode ter domínio dessa língua, tá bom? Então, isso é importante. Oi, Marta. Vamos lá. Bom, então, me ajuda aí para dizer se já deu 5 minutos, que daqui para frente vou dar bom dia lá no final, tá bom? Vamos lá. Então, vamos para Lucas 15, já que eu já dei essa introdução. Então, vamos lá. Lucas 15, então, começa dizendo assim: aproximavam-se de Jesus, quem? Publicanos e pecadores. Esse é um grupo de pessoas a quem a parábola vai se dirigir, tá? As parábolas. Vamos lá. Então, os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus. Vamos fazer análise retórica? Vamos analisar esse público que está aí. Obrigada, Simone. Já deu 5 minutos, então daqui para frente, bom dia lá no final. Bom, vamos analisar o público da parábola de Lucas 15 e a sabedoria desse Jesus lucano, tá? Ou seja, esse Jesus retratado pelo Evangelho de Lucas. Beba água. Então, olha só. Primeiro público, e o que esse primeiro público faz? Vamos. Publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para quê? Para o ouvir. Esse é o primeiro público. Versículo 2 de Lucas 15. Quem é o público agora? Fariseus e escribas, que estão ali, que também se aproximavam de Jesus para ouvir. Mas isso não está aqui. Olha a sabedoria do escritor. Então, os fariseus e os escribas, portanto, vamos fazer análise. Publicanos está para fariseus. Pecadores está para escribas. Tá bom? Faziam o quê? Murmuravam. Publicanos e pecadores se aproximavam para ouvir Jesus. Fariseus e escribas murmuravam. Dizendo o quê? Este, Jesus, se eles estão dizendo este, Mileide está aí, português. O que é este? Pronome demonstrativo de algo que está perto. Este. Esta caneca é a caneca do canal. Esta, está pertinho de mim. Esta caneca é a caneca que Jorge e Vivian me deram. Não tenha medo, tenha paz. Esta caneca. Se a caneca tivesse lá na minha sala, seria aquela caneca. Esta, então aula de português agora. Esta caneca, porque tá pertinho de mim que tô falando, tá? Bom, então Lucas 15. Para quem entrou agora, eu dou bom dia no final. Vamos lá. Então, este recebe pecadores e come com eles. Portanto, os fariseus e os escribas que murmuravam estão pertinho de Jesus, também ouvindo. Mas em vez de prestar atenção no que Jesus está falando, em vez de se aproximar para o ouvir, eles estão perto por causa do este, pronome demonstrativo de que está perto, tá? Demonstra, é demonstrativo por isso, demonstra algo perto. E come com eles. Este aí, que está perto da gente, recebe pecadores. Quem são os pecadores? Os publicanos e pecadores do versículo 1. Recebe pecadores e come com eles. Quem já assiste aqui no canal e quem conhece... No canal, aqui no Facebook, que vai para o canal, para o YouTube, sabe, eu já venho falando isso. O que é esse comer? Para o judeu, comer é ter aliança com alguém. Então, Jesus não só, tá, fala com publicanos e pecadores, mas come com eles. Onde isso está enraizado? Vamos dizer assim? Depois você abre aí sua Bíblia, ou abre agora, vai ficar na descrição. Lucas, capítulo 5,
Versículo 29, versículo 30, se você está com a tua Bíblia aberta, você pode ir lá comigo. Jesus está na casa do Levi, que aqui em Lucas vai ser chamado de Levi, não de Mateus. Levi e Mateus são a mesma pessoa, pelo que a gente percebe. Quem era o Levi ou o Mateus? Era um publicano. O que está dizendo em Lucas 15, 2? 15, 1. Publicanos e pecadores. O Levi ou o Mateus era um publicano. O que era um publicano? Publicano era um judeu que trabalhava para o Império Romano para cobrar os impostos dos próprios judeus. O Zaqueu é um publicano. E o Zaqueu era acusado de cobrar ágio, em cima do imposto. Cobrava o imposto e ainda cobrava ágio, O que é ágio? Aquele dinheirinho a mais do pessoal. Então, o Mateus, ou o Levi, é um publicano. E Jesus vai lá na coletoria, em Mateus capítulo 9, se não me engano, e vai dizer assim para o Mateus, ou para o Levi: segue-me. Jesus não se preocupou com o que ele fazia. Cobrava imposto, era empregado do Império Romano para cobrar imposto dos seus próprios irmãos judeus. Era o trabalho dele, não tinha outro. Era o trabalho dele. Jesus vai comer na casa dele, do Mateus ou do Levi. E olha o que vai acontecer. Em Lucas capítulo... Nosso texto é Lucas 15, mas vamos para Lucas capítulo 5, verso 29 e verso 30. Então, Jesus... Aí está aqui o siga-me, Se eu começar do 27, depois disso, Jesus saiu, viu um publicano chamado Levi. Isso, que é o mesmo texto de Mateus capítulo 9, verso 9 e verso 13 a 13. Sentado na coletoria, que era o lugar de cobrar o imposto. E lhe disse, siga-me. Ele se levantou, deixando tudo, o seguiu. Então Levi, que é o Mateus, lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Tá? Portanto, pessoal que entrou agora, eu vou dar bom dia no final. Eu olho aqui e dou. Bom, portanto, o que acontece? Em Lucas 15, verso 2, esses fariseus e escribas que estão murmurando, já murmuraram lá em Lucas capítulo 5, tá? Contra os publicanos e pecadores. Bom, Lucas 15, 3. Jesus falou alguma coisa? Rebateu contra a murmuração dos publicanos e pecadores que murmuravam? Lembra disso? Aula de português. Este recebe pecadores e come com ele. Portanto, Jesus ouviu essa murmuração. Não precisava ser, Jesus é Deus e conhece nosso pensamento. Mas ali Jesus ouviu e teve mais gente que deve ter ouvido também. Eles murmuravam, mas Jesus está pertinho deles. Jesus não rebate. O Jesus de Lucas vai contar 3 parábolas. E essas 3 parábolas têm a ver com quem? Com os 2 públicos. Publicanos e pecadores, fariseus e escribas, tá? As 3 parábolas têm a ver com isso daí. Então, vamos lá. Olha só. Vamos fazer a ligação todinha agora, tá bom? Pra gente poder ganhar tempo. Aí eu vou pegar aqui meu papelzinho. Bom, eu já falei, publicanos e pecadores se aproximam de Jesus para ouvi-lo. Fariseus e escribas estão perto de Jesus murmurando, tá? Aí, as parábolas vão dizer o seguinte: a primeira parábola é a parábola do pastor,
o Deus que é pastor, na parábola. A segunda parábola é a parábola do Deus que é a mulher da parábola, certo? A terceira parábola é a parábola do Deus que é pai dos 2 filhos, certo? Vamos lá então. Primeira parábola. O pastor deixou. O pastor está onde, gente? Dentro de casa? Não. O pastor, o Deus pastor, está no ambiente externo. Portanto, está com aqueles que não lhe pertenciam. Certo? Está no ambiente externo. Está com aqueles com quem não tinha intimidade, tá? Então, ele está lá no ambiente externo cuidando de ovelhas. Ele deixa as 99 e vai atrás da que foi lá para longe, mais longe ainda. A primeira parábola, então, está se referindo a quem? Publicanos e pecadores, que estão no ambiente externo ali. Então, a primeira parábola é dirigida a publicanos e pecadores, que estão no ambiente externo. A segunda parábola do Deus que é mulher, a mulher que vai varrer a casa, ela perdeu o quê? O pastor perdeu a ovelha lá fora. A ovelha está perdida lá fora. A mulher perdeu a dracma aqui dentro de casa. A dracma se perdeu dentro da casa. Quem é que está perdido dentro da palavra de Deus, dentro do ensinamento de Deus? Escribas e fariseus. Fariseus e escribas estão perdidos dentro da casa. Estão perdidos dentro da casa. Portanto, a parábola da mulher é a parábola de Jesus ali, aqueles que estão perdidos dentro da casa. Essa mulher é Deus e as dracmas são os que já pertenciam a esta mulher dentro da casa, dentro do ambiente ali. E aí, a terceira parábola do pai que tem 2 filhos, na verdade, é a síntese das 2 primeiras. Então, a primeira parábola do pastor se refere aos publicanos e pecadores. A segunda parábola da dracma, da mulher que perde a dracma, se refere aos fariseus e escribas. E a terceira parábola se refere aos 2. O filho que foi lá fora são os publicanos e pecadores. O filho que está aqui dentro, o filho que se perdeu lá fora, são os publicanos e pecadores. E o filho que está aqui dentro, que sempre serviu, é o filho mais velho, tá? Então, é como eu falei, só um cara que tivesse domínio da língua grega para fazer uma parada dessa, né? Então, essa é a estrutura de Lucas 15. Então, às vezes, quando a gente vai pregar, por não ter tempo de falar das 3 parábolas, só que aqui é aula, né? A gente escolhe uma delas e aplica a pregação. Só que, estudando, não tem como dissociar uma parábola da outra e da introdução. Publicanos, dos 2 públicos, publicanos e pecadores, fariseus e escribas. Por quê, gente? Porque Deus quer alcançar todo mundo. Esse profundo amor aqui de Deus é o profundo amor de Deus por todo mundo. Por quem está lá fora e por quem está aqui dentro. Então, isso é que é lindíssimo na parábola. Isso é que é lindíssimo na parábola. O amor de Deus para todo mundo, tá? Então, vamos lá. Quem entrou depois, vou dar bom dia no final. Vamos lá, senão eu perco um pouquinho o raciocínio aqui. Vamos lá, então. Bom, e aí, proporções.
Vamos às proporções das 3 parábolas. Primeira proporção, 100 para 1. 100 ovelhas, deixou 99, foi atrás de uma. Proporção da segunda parábola, 10 para 1. 10 dracmas. O que eram dracmas? Dracma é uma moeda grega. É o nome grego da moeda da época. Então, 10 dracmas, 10 para 1. Qual é a proporção da terceira parábola? 2 para 1. 2 filhos, e um que saiu, tá? Então, olha que legal, ele vai reduzindo cada vez mais, e quando a gente reduz, o que a gente faz? Se aprofunda. Uma coisa é eu cuidar de 100, outra coisa é eu cuidar de 10, outra coisa é eu cuidar só de 2. Então, ele vai se aproximando, tá? Ele vai se aproximando mais ainda para mostrar o seu amor. Por quem? Publicanos e pecadores, fariseus e escribas, tá? E aí isso ficou conhecido, né? Como a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido. E aí eu quero dar outro nome, né? De quem é mais importante nessa história, que é Deus. Então, é a parábola do Deus pastor, do Deus mulher e do Deus pai. Na verdade, é isso aqui. É o amor do pastor, o amor da mulher e o amor do pai. E o que junta as 3 parábolas? Vamos lá, isso aqui tinha que ser 2 lives, né? Mas estou tentando resumir. O que é que junta as 3 parábolas de Lucas 15? Vamos lá? Versículo 6 é o da ovelha, do pastor. E o pastor, Lucas 15, 6, depois que ele pegou, né? Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrem-se comigo, porque eu já achei a minha ovelha perdida. Tá? Lucas 15, 9. Agora é o Deus que é a mulher da história. E quando a encontra quem? A moeda perdida. Reúne quem? O pastor reuniu os amigos e vizinhos. A mulher reúne as amigas e vizinhas, tá vendo? Depois pinta lá isso, que é legal. E ela diz o quê? A mesma coisa que foi dito no verso 6. Alegrem-se comigo, porque eu achei a dracma que eu tinha perdido. Vamos lá. E agora, Lucas, capítulo 15, verso 23. Olha como é que a terceira parábola tem relação mesmo com as 2 parábolas anteriores. Lucas 15, 23. Tragam e matem o bezerro gordo, né? O bezerro cevado, preparado mesmo para a comilança do dia da festa. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava o quê? Perdido e foi achado. E começaram a festejar. E Lucas 15, 32, é o término da parábola. O pai diz para o filho mais velho: era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. A ovelha estava perdida e foi achada, são os publicanos e pecadores. A dracma estava perdida e foi achada, são os fariseus e escribas. O filho mais novo estava perdido e foi achado. Mas o convite de Deus é falar para o filho mais velho que ele também deveria se alegrar, porque este teu irmão estava perdido e foi achado, tá? Então, isso é lindíssimo, isso é muito legal, tá?
Isso é muito legal. Bom, vamos lá. Quais são as ações, as ações de Deus em cada uma das parábolas? O Deus pastor, o Deus mulher e o Deus pai. Vamos. No Deus pastor, Lucas 15, do 4 ao 7. Vamos às ações de Deus? Vai marcando aí. Versículo 4. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, agora vamos às ações. Deixa no deserto as 99. Deixa no deserto as 99. Vai em busca da que se perdeu. Vai em busca da que se perdeu. Porque essas 99 que estão aqui no deserto, elas conseguem se manter. Tá? Elas conseguem se manter ali enquanto ele vai lá pegar a outra. Então, deixa essas daqui e vai lá em busca da que se perdeu. Até encontrar. Até encontrar. É importante que a gente entenda que Jesus está sempre vindo atrás da gente até nos encontrar. João capítulo 15, verso 16, diz que não fui eu e nem você que escolhemos a Jesus, mas Ele nos escolheu. Ele nos escolheu. Quem está entrando agora, eu vou dar bom dia no final. Vamos lá. Fica aí comigo. Bom, e aí, ele diz assim, até encontrá-la, Lucas 15, 4, verso 5. E quando a encontra, o que o pastor faz? Se aproxima, toca nela, ponha sobre os ombros, cheio de alegria. Aí ele vai para casa com ela, reúne os amigos e vizinhos e vai festejar. Verso 7, porque eu já falei o 6 antes. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. É claro que por trás desses 99 justos que não necessitam de arrependimento, Jesus está se referindo aos escribas e fariseus que acham que não necessitam de arrependimento, tá? Mas o foco é na ovelha. O foco é na ovelha. E se o foco é na ovelha, Jesus, essas 100 ovelhas aqui, são todas ovelhas desse pastor. As que não necessitam de arrependimento estão ali, que são os escribas e fariseus também, que estão em segundo plano. A parábola do pastor não é dirigida aos escribas e fariseus. Eles estão ali, mas estão em segundo plano. A parábola deles é a da dracma, tá? Mas ele vai atrás da ovelha perdida. Isso significa que publicanos e pecadores, fariseus e escribas, todos pertencem ao pastor. Todos são ovelhas do pastor, tá? Todos. E o pastor ama a todos da mesma forma. E Deus ama a mim e ama você da mesma forma, tá? Bom, vamos lá. Agora, então, ações do pastor. Deixa no deserto as 99, vai em busca da que se perdeu até encontrar, e quando encontra, coloca no ombro, se aproxima, cheio de alegria e vai para casa festejar. Parábola da dracma. O que a mulher vai fazer com a moeda perdida dentro de casa? Acende a lamparina, ilumina tudo, varre a casa, limpa tudo. Procura como, gente? Com muito empenho. Ou diligentemente. Essa palavra não está aí à toa e essa palavra não está lá em cima. Aquele que está perdido dentro de casa, que conhece a palavra de Deus, que conhecia a lei de Deus, que conhecia tudo, dá um trabalho para pegar de novo. E então
Mas esse amor é tão grande por aquele que está dentro de casa que Deus vai e ilumina, varre o Deus mulher, né? Ilumina a casa, varre. Por que que ilumina? Porque essa mulher aqui certamente é uma mulher daquela época. As casas não tinham janela, só tinha janela em casa de gente muito rica, tá? E quem tinha 10 dracmas dentro de casa não era rico, né? Só tinha 10 dracmas. Só que essa uma é muito importante. Então ela acende a lamparina, pode ser de dia ou de noite, porque a casa não tem janela, tá? Então, ela acende a lamparina, tal, varre a casa e procura diligentemente ou com muito empenho até encontrar. Quando encontra, vai festejar, tá? Bom, e aí o verso 10, eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Mas quem é o pecador aqui? Fariseu e escriba, que se reconheceu pecador e se arrependeu. E aí passou a fazer parte do mesmo aprisco dos publicanos e pecadores que Deus ama. Terceira parábola, para a gente fechar. O homem tinha 2 filhos. O filho mais novo pede a parte da herança. Portanto, presta atenção. A parte da herança do mais novo é 1/3, tá? Porque lembra, costume judaico, o primogênito tem direito à parte maior. O mais velho tem 2/3 dessa herança. O mais novo tem 1/3. E diz que o pai, capítulo 15, final do versículo 12, o pai repartiu os bens entre eles. O mais novo e o mais velho já tinham recebido os bens dele. Mas não fez o que o mais novo fez e foi embora, foi viver a vida dele. Você já conhece a história. O mais novo, agora vem uma chave legal aqui. O filho mais novo foi para lá, viveu dissolutamente, aquela história toda que a gente conhece, tá? Quem entrou agora, eu vou dar bom dia no final. Aí, o filho mais novo sofre a beça lá, perde tudo. Alguém vai chamá-lo para trabalhar lá com os porcos, né? Lá em Lucas capítulo 15, versículo 15, foi cuidar de porcos, e a gente sabe que porco para o judeu, né? Portanto, aqui não poderia ser os fariseus e escribas, mas eram os publicanos e pecadores, tá? Aí ele se deseja alimentar das vagens, né? Alfarroba é uma espécie de vagem, tá? Então, ele quer se alimentar daquilo. Aí ele cai em si. Versículo 17, Lucas 15, 17. Ele cai em si e ele vai dizer o seguinte, tem uma chave aqui. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, Lucas 15, 17, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Na sua Bíblia pode estar a palavra antiga jornaleiro. Jornaleiro não vem de jornal, vem de jornada, tá? Jornal lá é jornada. Sabe que trabalhador é esse aqui a que ele está se referindo? Não eram os servos da casa do pai. Era o pessoal que vinha, eram os diaristas. Jornaleiro é diarista, o que faz a jornada do dia. Em Mateus capítulo 20, tem lá a parábola dos trabalhadores. Que o Senhor saiu, buscou de manhã, depois buscou no meio do dia, depois buscou no final do dia. Trabalhador. Ele está se referindo a quem vinha, trabalhava e ia embora para casa. Ele não está se referindo a ter intimidade com esse pai de novo. Ele quer virar um cara que vai trabalhar, a fazer a jornada do dia, depois vai embora, sai. Ele não está dizendo que quer ser servo do pai. Em Lucas 15. O filho mais novo quer ser um diarista agora do pai. Ou seja, eu vou lá só para eu comer, né? Ganhar meu alimento e depois vou embora. Pois é. É isso que está aqui. A palavra é mistios.
E a palavra mistos é recompensa. Então, o mistios é aquele que trabalha para uma recompensa. Tem um montão de gente assim que vai para Deus só para ter uma recompensa. Podia ser filho, mas quer ser diarista no reino de Deus. Olha aí, cuidado, hein? Vamos ter cuidado com isso. Bom, aí ele volta. Ações do pai. Lucas capítulo 15, verso 20. Vinha ele ainda longe, o filho que queria ser diarista do pai. Quando seu pai fez o quê? O avistou, eu já falei aqui, é o verbo rural, né? O percebeu, o avistou, compadeceu-se dele, correu, abraçou, beijou. Já falei 5 coisas. Avistou, percebeu, compadecido dele, compadeceu-se, correu, abraçou, beijou, né? Lançou-se-lhe ao pescoço, abraçou, beijou. Fez mais coisa. Lucas 15, 22. Falou para os servos 3 coisas. Vistam ele, coloquem roupa nele, deem a ele de novo a dignidade de filho, coloca aliança nele, coloca anel nele. Colocar anel não era enfeitar o filho, não. Anel aqui é sinete da família, sabe aquele anel de família? Então restitui ele a posição de filho, não vai ser diarista coisa nenhuma. Restitui a posição de filho para ele e coloca a sandália nos pés. Sabe por quê? Os diaristas vinham trabalhar descalços. Porque vinham trabalhar no campo. Vinham trabalhar descalços. Tá? Bota a sandália nele, veste, bota o anel da família nele. Nisso, tudo dá a entender que o filho se constrangeu. Isso não está escrito aqui. Mas provavelmente é isso que Jesus quer, esse Jesus de Lucas quer fazer. Esse publicano e pecador que vem para querer ser diarista, só receber, 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 ele vai ser constrangido pelo amor de Deus, né? E aí, lá vem o filho mais velho. Lá vem o filho mais... E festeja, né? Faz tudo isso e festeja. Vem o filho mais velho, que soube que o filho mais novo voltou, se indignou, e ele vai falar uma coisa muito importante. O filho mais velho, Lucas capítulo 11, verso 29, 28. O filho mais velho se indignou, Lucas capítulo 15, eu acho que eu falei 11. Lucas capítulo 15, versículo 28. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. São os fariseus e escribas que murmuravam. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Vem, meu filho, vem festejar, vem junto. Mas ele, Lucas 15, 29, respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Sabe que sirvo é esse aqui? É o verbo douléo, da palavra doulos, que não é trabalhador diarista. O doulos é aquele que reconhece que tem um Senhor e de tudo ele depende, em tudo ele depende desse Senhor. O meu dicionário aqui diz assim: aquele que se chama doulos reconhece que o outro tem poder sobre ele. Os fariseus e escribas reconheciam que Deus tinha poder sobre eles, mas não conseguiam entender o amor de Deus. E Jesus quer dizer para eles que Deus os ama. Deus não quer que, assim como Deus não quer que o filho mais novo vire um diarista, e sim filho, Deus também não quer que os fariseus e escribas sejam servos, mas sejam filhos. Há tanto tempo eu te sirvo, há tanto tempo eu estou aqui, eu reconheço que você é meu Senhor. Mas ele não queria. Deus não quer que a gente reconheça-o como Senhor, mas é mais. É Senhor, sim. Jesus é Senhor e Salvador da minha vida. Mas Deus é meu Pai. E essa certeza precisa estar dentro do nosso coração, esse amor. Então eu vou servi-lo em
gratidão e em amor. Isso é muito lindo, tá? Bom, e aí, vamos fechar. Aí o que acontece? Esse pai vai responder o que para esse filho que está injuriado e que diz: eu já te sirvo há tanto tempo, poxa vida, você é meu Senhor. E aí o pai vai dizer assim. Então o pai respondeu, Lucas 15:31, meu filho. Sabe que palavra grega está aí? Teknon. Teknon é filhinho, criança, ou a palavra relativa sempre a relacionamento de pai e filho. A palavra filho que está aqui, quando o pai se refere ao filho mais velho, não é a palavra que está no restante de toda a parábola, filho. Em toda a parábola do Lucas 15, verso 11 até o 30, é rios. Rios. É uma palavra para filho. Mas a palavra a que o pai se dirige ao filho mais velho é teknon. Filhinho, meu filhinho, minha criança, aquele com quem eu me relaciono há tanto tempo. Você aí que você vai entender o que está escrito aqui então. Você está sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Mas era preciso festejar-se e alegrar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então é muito bonito. Merecia 2 lives, mas vai ficar essa, tá bom? Bom, vamos lá então. Outras curiosidades. O filho mais novo chama sempre o pai de pai. Pode procurar aí, pode ler depois e ver. O filho mais velho nunca chama o pai de pai. Chama de Senhor, tá? E esse amor de Deus quer fazer com que ele o chame de pai. Se aproxime dele, tá bom? Lições. Primeira, o Deus pastor vem atrás de nós, nos encontra, nos põe no ombro e faz festa. Você é que está nessa posição, que um dia foi encontrado, ou você está na posição de que hoje precisa ser encontrado. Deixa Jesus te encontrar, te colocar no ombro e fazer festa. Isso está em Lucas capítulo 15, do 4 ao 6. Segunda lição, o Deus mulher da parábola acende a luz, varre a casa, procura diligentemente até encontrar e faz festa. Você está apagado aí dentro da casa de Deus? Está chateado com o coronavírus? Ah, não quero assistir culto online não. Aí Deus não está nem aí para mim. Olha que ele está acendendo a luz, varrendo a casa e te procurando. Se deixe encontrar para ter festa. Terceira lição. O Deus Pai, para você que está longe, ele te vê, ele se compadece de você, ele corre, ele te abraça, ele te beija, ele manda te vestir. Você quer ser diarista? Só ir para a igreja para pedir bênção? Não. Ele quer colocar anel do teu dedo com o nome da família, para você ser filho e não diarista dele. E colocar um sapato, uma sandália no teu pé, para que você possa andar junto com ele e fazer festa. Lucas 15, do 11 ao 24. E o Deus Pai, para gente que está aqui, que crê, que ama, mas que fala que ele é Senhor e que não é Pai. O Deus Pai é a nossa companhia sempre, e tudo que é dele é nosso. E aí, quando que está lá fora, o ex isso, o ex aquilo outro, que a gente... Mas como?
Como é isso? O cara era isso, a mulher era aquilo. Para com isso. O convite é: se alegra comigo. Você que já está na presença dele, ele só quer que a gente faça a festa junto. É isso que ele quer que a gente faça. Tá bom? Então, nessa manhã, o profundo amor de Deus é para você que precisa vir. Vem logo! E o profundo amor de Deus é para você que já está aqui, mas que de repente não consegue sentir, né? Esse amor do Pai. Então, ó, não tenha medo. Ele é Pai. Tenha paz. Tá bom? Então, vamos lá. Eu prometi que ia dar bom dia no final. Então, vamos embora. Ademilde, dei bom dia. Francisca Almeida, Doris, Josilene, Raquel, Jorge já tinha falado. Eliton, Cíntia, Clércia, Josileia, Daniele, Eliane, Rodrigo, Ivete, Pastor Nilson, Cecília. Vamos lá, Isabela já tinha dado bom dia. Vamos. Tô olhando aqui. Francisca já falei. Josilene, Doris, Losimere. Bom dia. Mãe de Vivi, Ana Paula Meirelles. Clércia já falei. Sandra, Aline. Bom dia. Celi Rangel, Odete Walter, Érica. Milete já tinha falado. Luciano, bom dia. Cida Gomes, Fernanda Cristina, Luísa Mendonça, minha lindona. Solange já tinha falado, acho. Patrícia Nascimento, Ivonete, Monique Caetano. Vamos lá, Sandra já tinha falado. Deixa eu ver mais aqui para dar bom dia desde já tinha falado. Vamos. É isso. Cláudia Luna, bom dia. Que Deus te abençoe nesta sexta-feira, e sextou. Então deixa o Pai te encontrar nessa manhã. Se você tá lá fora, ele tá indo lá te buscar, hein? E se você tá aqui dentro, mas tá meio perdido nesse negócio aí, ele vai te buscar também, hein? E é hoje. Deus te abençoe. Beijo no teu coração, tá? Um fim de semana maravilhoso. Na segunda-feira a gente retorna. Fique ligado aqui na página da igreja, porque eu tô vendo algumas modificações pra gente fazer, tá? Porque aí tem que cuidar de mim também, né? Da saúde, tá bom? Segunda-feira a gente retorna. Beijo no teu coração. Sextou! Deixa Deus te encontrar. Não tenha medo, tenha paz. Beijo.